prestar melhor informação às mulheres. Vamos então à informação mais concreta. A professora Margarida Castelo Branco é convidada do Jornal 2. Muito boa noite. Muito boa noite. Ouvimos aqui dizer-se na peça que a opção medicamento é a mais utilizada em termos de serviço público. É especialista em farmacologia. Que riscos é que existem ao utilizar a pílula abortiva? Nós estamos a falar de um aborto por medicamentos e há algo mais do que beber um copo d'água. E nesse sentido há riscos de complicações resultantes da própria ação dos medicamentos no organismo. Hemorragias, claro que a mulher vai ter uma hemorragia para expulsar o embrião. Hemorragias podem ser graves, infecções, dores muito fortes que muitas vezes implicam a utilização de analgésicos, narcóticos. E podemos ter também um aborto não ser concretizado, a ser incompleto e ter que se recorrer no final até ao aborto cirúrgico para completar a situação. Enfim, há uma série de consequências para além do mal-estar do momento, náuseas, vômitos, diarreia, cólicas, tudo isso acompanhará todo o processo. Tudo isso acontece, a maior parte desse processo, fora já do centro de saúde ou do local onde tomou essa pílula abortiva, normalmente, eventualmente em casa, sozinha. Portanto, os medicamentos terão que ser tomados no estabelecimento de saúde. Assim, a circular normativa da Direção-Geral de Saúde estipulou. Num primeiro momento, toma-se a tal pílula abortiva RU, no primeiro dia. A mulher toma na presença do médico, vai para casa e ao fim de 36, 48 horas fica com o compromisso de voltar ao estabelecimento de saúde tomar um segundo medicamento, que é uma prostaglandina, que vai, então, favorecer as contrações uterinas para a expulsão do embrião, que, entretanto, foi morto pelo primeiro medicamento. Portanto, é um processo que se faz em dois momentos, em duas etapas. E ao fim de tomar esse segundo medicamento... Portanto, o primeiro medicamento é para matar o embrião, o segundo para provocar as contrações para expulsar um parto. Provocar um mini-parto. Sim, poderemos chamar assim. Estamos a falar de embriões de 7, 8, 9 semanas, portanto só se faz até às 10. Estamos a falar 1 centímetro, 1,5 centímetro, eventualmente poderá chegar aos 2 centímetros. Há depois duas opções. A mulher ou fica no estabelecimento de saúde durante um período de 4 a 6 horas para expulsar o embrião, prevê-se que 80% das mulheres conseguirão expulsar aí o embrião, mas haverá uma percentagem ainda significativa de mulheres nas quais ocorrerá a expulsão do embrião mais tarde, eventualmente até 24 horas depois. Na altura em que a mulher foi para casa, está sozinha em casa, eventualmente poderá ocorrer a caminho de casa ou já em casa. E nessa altura, e é um dos aspectos que nos preocupa, é exatamente na altura em que mais precisa de apoio, tanto médico como até psicológico, a mulher está sozinha. Há estudos sobre isso, sobre o facto da mulher estar sozinha quando tem este mini-parto e vê esse embrião com 2 centímetros ou 1 centímetro? A parte de ver o embrião, está provado que um aborto por este meio medicamentoso acaba por ser ainda mais traumático que o aborto cirúrgico. Sendo os dois traumáticos, acaba por trazer mais problemas psicológicos pelo facto do processo ser demorar alguns dias, ser mais íntimo, mais privado e a mulher estar mais ativa no processo, e tudo isto acaba por trazer mais problemas psicológicos para a mulher. Depois, o que há é, a nível de efeitos adversos, e o que se passa é que a hemorragia que implica tudo isso pode-se prolongar ao longo dos dias e pode haver necessidade de intervenção médica, quer para uma transfusão sanguínea, eventualmente nos casos mais graves, ou para uma cortagem hemostática, uma intervenção cirúrgica. Quando é que uma mulher percebe que se a hemorragia que está a ter é normal e decorre do processo natural de expulsão do embrião, ou está a ter uma hemorragia anormal e tem de ir para o hospital? Pois, aí é o ponto mais subjetivo, e aí é que nós pensamos que a vigilância médica é fundamental. A vigilância médica que não existe em casa. Como é que uma mulher sabe que está dentro dos parâmetros normais se é a primeira vez que passou por aquilo e não tem ponto de referência? É uma situação complicada e não temos indicação nos documentos que foram emitidos pela Direção-Geral de Saúde, nem para os médicos, nem para a mulher, de como avaliar esse grau de hemorragia. E aí, de facto, podemos chegar a casos em que houve uma morte na Suécia, em 2003, de uma rapariga que morreu por hemorragia excessiva. Exatamente, e terá dito ao namorado que o namorado
terá existido para ela ir ao hospital, disse, não, disseram-me que eu ia sangrar durante uns dias e que isto é normal. E acabou por falecer. Portanto, esta informação é extremamente importante para se perceber o que é que se deve fazer quando se toma esta medicação, não é? O que é que aconselhava a uma mulher? Estar o mais perto de um hospital possível e o mais tempo possível até à expulsão do embrião? Claro que nós ficaríamos mais descansados se isto ocorresse sempre sob vigilância médica. Porque às vezes a hemorragia terá que se avaliar pela contagem sanguínea, por análise sanguínea. Essa segunda fase, a fase da expulsão, não pode ocorrer dentro do hospital, num internamento, por exemplo, de um dia? Possivelmente, aí já não me cabe a mim responder. Ficaríamos mais descansados. Mas, como vimos, até porque isso implicaria custos, implicaria outro tipo de situação que é mais fácil. É mais fácil enviar por questões de dinheiro. Está convencida ou não que é por questões de dinheiro que a pílula abortiva é mais utilizada do que a intervenção cirúrgica? O que está descrito e aparece na imprensa, de facto, e que os dados que temos é que é mais barato. É mais barato, se não houver complicações, porque às vezes tratar as complicações ainda fica mais caro. Também as mulheres é apresentada, é publicitada como sendo um processo mais normal, mais natural, em que a mulher pode estar na intimidade do seu lar, a ter o aborto, a banalizar o aborto. A ideia, uma intervenção cirúrgica sempre exige uma mesa de operações, implica uma anestesia, implica terceiros. A pílula abortiva é beber um copo de água, tomar 2 comprimidos e é isto que passa para as mulheres. E de facto o que nos preocupa é que a mulher, para decidir livremente, precisa de ter a informação toda. Há estudos comparativos entre os dois tipos de aborto, o cirúrgico e o medicamentoso, a mostrar em termos de riscos para a saúde mental da mulher qual é o que comporta menos riscos ou não? A nível da saúde mental, ainda hoje no encontro foi dito isto por um cientista que veio dos Estados Unidos e que diz que de facto há muitos estudos e que nos apresentou esses estudos que demonstram que, havendo risco e problemas mentais, tanto para um tipo de aborto como para outro, ainda é mais doloroso, ainda é mais traumático para a mulher através de medicamentos. Porque, como eu dizia, prolonga-se ao longo do tempo. A mulher pode estar a sangrar 15 dias em casa. Claro que teve aquele momento de expulsão do embrião, mas continua a sangrar, continua em casa a sofrer, a ter uma série de efeitos secundários, para não falar já do risco de infecções que pode vir a ter e que podem vir ao fim de alguns dias, infecções que podem ser graves, levar à morte, inclusive. Temos casos de morte desde que a pílula foi adotada em vários países, por septicemia, por exemplo. Pode acontecer, e isso acontece ao fim de 7, 8 dias de tomar um medicamento. Professora Margarida Castelo Branco, foi um gosto tê-la aqui no Jornal 2 para explicar os riscos inerentes a qualquer medicamento e a qualquer intervenção cirúrgica, naturalmente os riscos inerentes a fazer um aborto com uma pílula abortiva ou com uma cirurgia. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada.